Começando aqui no canal mais um teste de consumo urbano e o carro da vez é o Mitsubishi Outlander Signature 2026. Esse SUV de 7 lugares híbrido plug-in, que foi inclusive o primeiro híbrido plug-in do Brasil, né? Lógico, numa geração antiga, mas ele volta a ser agora nessa geração. Pessoal, aqui nós vamos fazer um teste para descobrir qual que é o consumo desse carro em modo híbrido, digamos que convencional, por mais que ele seja plug-in, ou seja, não contando com a bateria cheia, né, onde ele rodaria vários quilômetros em modo 100% elétrico. Mas a gente vai fazer também um segundo teste, esse já sim em modo 100% elétrico, para descobrir qual que seria a autonomia elétrica do carro. Será que ele roda 50, 30, 100 quilômetros? Ar-condicionado ligado, vamos usar o modo Eco. Eu vou explicar mais coisas para vocês ao longo do vídeo, mas é importante ressaltar essas condições e, lógico, dirigindo sempre de forma tranquila. Vamos começar o nosso teste de consumo. Para isso, como eu disse, nós vamos utilizar o modo Eco. E eu vou também colocar aqui no Save, que é para preservar a bateria. Depois a gente faz um outro trecho com o modo 100% elétrico para a gente ver quanto que ele faria de autonomia elétrica. Vou resetar aqui o nosso trip de consumo 2, o ar-condicionado já está ligado, já está no modo Eco. Lembrando que ele tem aqui no painel essa circulação de energia, o que eu acho muito legal porque ele te mostra o fluxo de energia do carro. Se, por exemplo, o motor a combustão está carregando a bateria, quem está tracionando as rodas, se é a combustão ou se é o elétrico, e na maioria das vezes quem traciona é o elétrico, mesmo que o motor a combustão esteja ligado para recarregar a bateria, que é exatamente o que está acontecendo agora. Ele está acionado, está recarregando a bateria, mas quem está tracionando mesmo são os motores elétricos. Vamos falar já de conjunto mecânico. O motor, digamos que mais tradicional aqui do Outlander é o 2.4 aspirado somente a gasolina de ciclo Atkinson. Ao contrário do tradicional ciclo Otto, que a gente bem conhece, esse é mais voltado à eficiência energética. Então, geralmente, ele entrega menos performance, menos potência, mas em contrapartida, com o mesmo litro de combustível, ele tem um aproveitamento melhor, por isso que a eficiência dele é maior. Então, é bem comum a gente ver esse tipo de ciclo em carros híbridos. Esse motor 2.4 ele tem 4 cilindros em linha, injeção indireta de combustível e rende uma potência máxima de 137 cavalos com torque máximo de 20,9 kgfm. São números bem, digamos que modestos para um motor 2.4, um motor grande, né? Mas a gente tem outros dois motores elétricos aqui no Outlander, porque ele é um híbrido. O elétrico dianteiro, segundo a Mitsubishi, tem 116 cavalos e 26 kgfm de torque. Já é um número bem maior, tá fazendo cagada ali em X1. Um número de torque, né, bem maior do que o motor a combustão. O elétrico traseiro ele tem mais potência, são 136 cavalos, mas ele tem menos torque, 19,9. Curioso. A questão é que todos esses motores juntos, segundo a marca, conseguem render até 252 cavalos no modo híbrido, né? E 45,9 kg de torque. Por serem 3 motores, 2 elétricos, eu esperava um torque combinado um pouco maior. Quem sabe na casa de 50, 60 kgfm. A potência poderia ser um pouco maior, mas ainda é mais ok. Falando agora sobre transmissão, ela é automática sem marcha. Você não tem relações, é uma transmissão somente para conectar o motor a combustão quando ele entra tracionando as rodas diretamente. Agora a tração, a gente tem um ponto aqui de curiosidade, digamos assim. Esse carro utiliza a SAWC, que é o sistema All-Wheel Drive da Mitsubishi, tração nas 4 rodas, com distribuição automática. Eu perguntei para o pessoal da marca e eles me disseram que sim, o carro consegue tracionar em 4x2 em alguns momentos para economizar combustível. Mas a gente tem aqui no painel digital a indicação do SAWC e ela é bem confusa, mas lendo o manual o que eu entendi foi o seguinte: você tem ali a barrinha azul e branca. Se a barrinha azul estiver alta, significa que o torque nas rodas dianteiras é grande. Se a barrinha branca estiver alta, significa que o torque nas rodas traseiras é grande.
Agora, se tiver no meio, embora não especificado pelo manual, imagino que a tração esteja nas 4 rodas. Então ele não explica exatamente quando está tracionando cada uma das rodas, né? Cada um dos eixos, pelo menos. Se a gente seguir essa lógica, eu nunca vi ele tracionar 100% pela tração dianteira ou pela traseira. Ele nunca enche ali completamente a barra azul ou a barra branca. Mas a marca fala que ele coloca sozinho 4x2 para economizar combustível. Então, um pouco confuso, né? A questão é, você nunca seleciona a tração. Você nunca vai colocar num 4x4, numa AWD. Ela sempre vai fazer a distribuição automática conforme necessário. O que você pode fazer é trocar o modo de condução do carro. E aí você tem o modo Mud, né, que seria lama, modo areia, modo neve. Aí lógico que a tração já vai estar preparada para esse tipo de terreno. Mas você não consegue travar em 4x2 ou travar em 4x4. Agora eu tô sabendo que você tá assistindo esse vídeo até aqui sem ter deixado o seu like. Como assim? Você ainda não hypou o conteúdo também? É de graça. Quem não gosta de algo de graça? Meu pai dizia, né? De graça até injeção na testa, né? Ou até ônibus errado. Então, por favor, ajuda a gente aí, ainda mais sendo gratuito. É só arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção de hypar. E o joinha, vocês conhecem, há 200 anos já aqui no YouTube, né? Ô, meu amigo, vamos acelerar? O que você acha, hein? É o da direita o acelerador. E quando estamos em um carro híbrido, ainda mais sendo plug-in, a gente tem que falar sobre o quê? A bateria, é lógico, né? Ela é feita de íons de lítio e possui uma capacidade de 20 kWh. Mas a Mitsubishi não especificou se é a capacidade nominal ou utilizável dessa bateria. O que a gente sabe é que na Europa esse carro já tem versão com 22,7 kWh, o que aumenta a autonomia elétrica do carro e também aumenta a autonomia combinada, né? O motor elétrico mais o motor a combustão. Na avaliação completa eu cito detalhes de recarga, mas esse carro sendo plug-in, você pode conectá-lo na tomada, é lógico, para fazer essa recuperação de energia. Mas, eita, o pessoal tá lerdo hoje, hein? A gente tem, com todo carro híbrido ou elétrico, ou híbrido convencional, híbrido plug-in, seja lá o que for, tem a frenagem regenerativa. Então quando você tira o pé do acelerador, ou então você pisa no pedal do freio, ele emite torque na rotação contrária do motor para gerar uma resistência e então transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. Mas é lógico que você fazendo essa transformação de energia, você perde velocidade. Se não perdesse velocidade, você andava o quanto você quiser, que a bateria nunca ia acabar, né? Não é assim que a física funciona, infelizmente, né? Quando a gente fala sobre consumo também... Por que você tá freando, meu Deus? Jesus amado. Rapaz, o pessoal não sabe. Agora começa a acelerar, é maluco, hein? A gente precisa falar, quando citamos o consumo, o peso do carro. São, nessa versão Signature PHEV, lembrando que o Outlander agora ele é só híbrido plug-in, tá? Não tem versão totalmente a combustão. Pesa 2.135 quilos. É bastante coisa. É o mesmo, praticamente, do que uma Titano Ranch, por exemplo, que é uma picape média diesel 4x4 e tudo mais. Então, realmente, é bastante pesado. Agora, se o peso do carro te surpreendeu, eu tenho uma notícia complicada, que é o preço do carro. Esse realmente surpreende. Nessa versão Signature, que é a mais completa do Outlander, você tem também a HPS, que é a mais básica, R$ 399.990. Eita, 400 pau, hein? É bastante coisa, isso não dá pra gente negar. E na avaliação completa eu falo melhor se vale a pena ou não, comparo com os concorrentes, tudo aquilo bem detalhado que vocês já conhecem aqui do canal GT Autos. Você que acompanha o canal, você sabe muito bem do que eu vou falar, né? Sabe? Não sabe? Sabe sim, vou falar da variação que a gente tem a cada teste. Ela é bem menor porque a gente segue um padrãozinho. Mesmo trecho, se tiver muito trânsito a gente repete o teste. A gente também sempre faz com o ar-condicionado ligado e etc. Dirigindo de forma muito parecida, inclusive porque eu estou acostumado a fazer esse percurso. Já testamos praticamente 90 carros aqui no canal, então eu faço esse percurso direto. Só que a gente pega, às vezes, mais semáforos fechados do que abertos. Às vezes, mais abertos do que fechados. Então é difícil controlar essas questões externas. A temperatura também, que afeta o consumo. Uma pessoa que te fecha, alguém que está entrando na garagem, alguma coisa assim. Tudo isso traz variação para teste. E como muita gente acaba falando besteira nos comentários,
Eu acho importante citar também que a gente não faz um trecho muito longo porque essa variação ficaria muito maior, né? Um trecho um pouco mais curto a gente consegue controlar melhor essa questão. Se a gente fizesse, por exemplo, 200 km, imagina o tanto de variação que a gente ia ter, né? E aí não ficaria muito justo, né? A gente comparar os carros que passam aqui no canal. Então é só por isso. Também já vou aproveitar para falar o seguinte: principalmente nessas últimas ruas aqui do nosso percurso, a gente tem consideráveis subidas, como essas. Todo carro sofre mais, né? Ele vai gastar mais em subida. Mas no caso dos híbridos, é um pouco mais notável essa diferença, porque eles precisam usar mais o motor a combustão, né? Eles vão gastar mais a bateria, e principalmente aqui no modo save, onde ele preserva a carga da bateria, ele vai ter que então compensar recarregando pelo motor a combustão. Por conta disso, os híbridos que passam aqui no canal, eles costumam ser, nesse nosso trajeto, um pouco menos econômicos do que geralmente eles são usando no dia a dia. Porque no dia a dia, às vezes, você pega um trecho mais plano, ou até com mais descidas, onde você consegue recuperar energia. Estamos nos aproximando do final do nosso percurso. A gente vai agora só estacionar no nosso ponto de sempre. O que ajuda a fazer isso é a câmera 360 graus que esse carro tem. Ela não funciona em alta velocidade, mas vamos ver abaixo de 20, ó. Abaixo de 15, abaixo de 10, mais ou menos abaixo de 10 ela acionou. Então a gente clica mais uma vez para ver a roda direita e agora a gente para ali bem pertinho da guia. A imagem está meio escura por causa do sol, não dá para ver muito bem, mas vamos lá. Parar aqui com cuidado para não ralar as belas rodas, endireitar a traseira. Aqui está ótimo. Vamos então jogar o câmbio pro N, puxei o freio de estacionamento, coloquei no P, desliguei o carro. Agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá ver qual foi o resultado então? Vamos lá então, ligando o painel de instrumentos de 12.3 polegadas no trajeto 2, que foi o que a gente resetou lá no começo. Vocês podem perceber que mesmo com o motor desligado, tá só a chave acionada, ele já fica contando o tempo e diminuindo a velocidade média. Mas foram 23 minutos e 40 segundos, praticamente 24 minutos assim que a gente chegou. 10 km rodados, 32 por hora, por enquanto não mudou. O consumo de energia, ele fala ali, 4,3 km por kWh. E o consumo em si na gasolina com ar ligado, 9,5 km por litro. O Inmetro fala que na cidade, no modo híbrido, a gente faz 11,6. Ou seja, nossa média ficou bem inferior à do Inmetro. Talvez porque, como eu disse, a gente tem algumas subidinhas aqui consideráveis no nosso percurso. Isso lembrando em modo save, tá? Agora vamos fazer no modo 100% elétrico para descobrir qual seria a autonomia rodando em modo EV.
Vocês viram que estamos novamente aqui no final do nosso percurso, né? Vamos ligar aqui o painel de instrumentos. Já adianto que primeiro a gente gravou shorts, então os números mudaram um pouquinho, porque como eu falei, mesmo com a chave ligada eles se alteram. Mas foram os mesmos 10 km, é o mesmo percurso, né? O consumo ele fala 999, né? Porque a gente não consumiu combustível, só a parte elétrica. O tempo, na verdade, foi de 22 minutos assim que a gente chegou. E a velocidade média foi de 34. Então, se vocês separarem, foi um pouquinho mais rápido dessa vez, tanto na velocidade média quanto no tempo, que foi um pouco mais baixo do que o primeiro teste, para vocês verem como tem um pouquinho de variação. Mas mesmo assim, os testes são bastante próximos. Agora, a média de energia, 4,3 km por kWh. Eu falei para vocês que aqui a gente tem aproximadamente 20 kWh de capacidade da bateria. Ou seja, isso daria para nós 86 km com uma carga completa, considerando o consumo desse nosso trecho padrão, urbano e com ar ligado. O Inmetro fala para a gente que ele roda em modo 100% elétrico somente 58 km, ou seja, a nossa média, ao contrário daquela no modo híbrido, a elétrica foi bem melhor no nosso teste, em comparação com a do Inmetro. Mas agora chegou o momento de eu dizer para vocês o que eu achei dessas médias de energia e de consumo. Primeiro falando da média de combustível, né, gasolina de fato. Ele fez 9,5 e para um carro híbrido, por mais que ele seja grande, 7 lugares e pesado, não gostei da média, esperava mais. Se ele fosse totalmente a combustão, seria ok, uma média boa. Agora, sendo híbrido, poderia entregar um resultado melhor. Para efeito de comparação, a gente já testou aqui no canal o Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 Turbo 2024, tá? O ano dele é 100% combustão, não é híbrido, mas ele fez na gasolina 9,9 km por litro, mais do que esse carro, sendo que lá não é híbrido. Uma Fiat Toro Freedom 1.3 Turbo já 2026, ou seja, com aquela gasolina nova já com um pouco mais de etanol, assim como essa aqui, né, que nós estamos testando, fez exatos 10 km por litro, também melhor do que esse carro mesmo não sendo híbrido. E a Toro é uma picape pesada também. 9,6 km por litro com gasolina foi o que fez o Fiat Fastback Limited Edition 2026, já com a gasolina nova também, que tem mais etanol. Comparando com outros híbridos, temos aqui o Volvo XC60 Ultimate Dark na linha 2024, mas ele é híbrido plug-in 2.0 turbo, que ele fez no modo Hold, onde ele segura a carga da bateria também, 11,4 km por litro. Para um híbrido eu já acho que deixa um pouco a desejar, e o do Outlander aqui foi pior do que o do Volvo. Já considerando a autonomia 100% elétrica de 86 km, claro, isso é aproximado, né? Um cálculo ali que pode variar. E com certeza vai variar, né? Consumo é sempre um ponto muito variável. Mas eu achei realmente muito bom. Que ele faça 75, 80, para um carro desse porte, achei um ótimo número de autonomia elétrica. E eu só ressalto para vocês, porque com certeza alguém vai comentar sobre isso, eu fiz o teste no modo Save porque, sendo um híbrido plug-in, com a bateria disponível, no modo normal ele ia andar esse trecho, com certeza, praticamente inteiro em modo 100% elétrico, não ia usar o motor a combustão. Então, quando a gente usa esses modos Save, Hold, etc., que eles seguram a carga da bateria, a ideia é simular como se fosse um híbrido convencional, simulando que acabou a sua bateria, por exemplo. Por quê? O híbrido plug-in, a maior vantagem dele é você usar em modo 100% elétrico durante a semana, mas você ainda tem uma boa autonomia, já que você tem o combustível para pegar a estrada no final de semana, por exemplo. Você não tem que ficar parando para carregar o tempo todo. Essa é a grande vantagem, é rodar mais tempo em modo 100% elétrico em relação ao híbrido convencional. Por isso que nesse nosso teste a gente usa esse modo Save, porque senão ele andaria em modo totalmente elétrico. Deu para entender, né? E a gente fez as duas vezes ainda para mostrar para vocês qual que é a autonomia elétrica. Tô aqui passando um baita de um calor e ainda descubro que você não deu o seu like e não hypou esse vídeo. Por quê, hein? É de graça, ajuda a gente. E ó, quero saber também a sua opinião aqui nos comentários. Então diga o que você achou dessa média de consumo. Você esperava mais para um carro híbrido? E a autonomia elétrica? Você gostou? Esperava mais também? Esperava menos? Quero ter essa conversa com vocês. E lógico, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal de The Autos.